E aí, pessoal, paz do Senhor, boa tarde. É... Galera, normalmente eu não gravo aqui é o meu quarto, mas eu tô um pouco doente, então não tô podendo sair de casa, tá? Então vai aqui mesmo. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 6:25, que nos relata sobre algo que nós estamos passando hoje, né? Não só estamos passando, mas nós vamos passar durante esse tempo aí, eu creio que um bom tempo. E eu não vou enrolar muito, a palavra fala sobre, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, muita gente conhece, eu mesmo, eu falo por base em mim, eu conheci muito esse versículo que fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Mas eu acho bem interessante esse texto, que Deus já começa realmente nos falando: ei, você não deve se preocupar com o que comer, você não deve se preocupar com o que vestir, mas você deve se preocupar apenas em me buscar, e eu lhes abençoarei com todo o resto. Jesus, ele é uma pessoa que nos ama muito. E eu, durante esses dias, tenho visto muito o amor de Jesus sobre mim, mesmo passando por muita dificuldade. Eu tenho visto o quanto Jesus me ama e o quanto ele cuida de mim. Pessoal, perdão, minha garganta tá muito ruim, mas é isso. Eu tô passando mal, tô com outras coisas também, mas vamos lá. Vamos no foco. Então a palavra fala: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou o que beber. Então Deus está dizendo para pessoas hoje que estão desesperadas, para pessoas hoje que estão com depressão, com ansiedade, pensando: meu Deus, como eu vou pagar as minhas contas? Meu Deus, como eu vou comer? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas Deus fala para você hoje: ei, isso é coisa de pagão. E você não é pagão, eu não sou pagão, nós somos filhos de Deus. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dele. Deus está falando aqui hoje para pessoas que muitas vezes deixam a ansiedade te dominar, que muitas vezes deixa tudo te dominar e você esquece de que a importância maior é Deus. Você esquece de que nós, sim, nós somos seres fracos, nós somos seres que sozinhos nós não conseguimos. Mas tem um momento em que Deus fala: Elias, saia da caverna. E esse é o momento que Deus fala conosco: ei, tá na hora de você sair. Porque muitas vezes a gente pensa: mas eu não consigo. Mas só que quando Deus está conosco, Deus está nos sustentando a cada passo.
Deus está nos sustentando a cada movimento. E quando temos o sustento de Deus, acredite você ou não, não existe nação que pode nos parar. Não existe um mundo que pode nos parar. Não existe demônio que pode nos parar. Nada para a obra de Jesus. Se Jesus falou que você é filho, se você tomou posse, se você se considera filho, ei, não tenho por que se desesperar. E sim, mesmo assim a gente se desespera. Mesmo assim a gente desacredita. E aí eu acho... Um dia uma pessoa me mandou só esse versículo. E eu achei muito forte. Que ele fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Sabe, quando aquele versículo veio até mim, eu me vi fazendo coisas que não tenho porquê. Quantas vezes você tem se escondido na tua caverna? Quantas vezes você tem se escondido na tua cama? Quantas vezes você começa a chorar com depressão, com ansiedade, morrendo de preocupação? Mas eu quero te perguntar, o que você adicionou com isso na sua vida? O que você ganhou com isso? Pelo contrário, você perdeu, porque é um tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa para Deus, você simplesmente estava jogando fora. Então, cara, eu achei maravilhoso essa parte desse texto. É um texto assim que eu diria bem a graça de Deus, né? Mas a palavra ainda fala que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando nós falamos em buscar o reino de Deus e a sua justiça, significa buscar de verdade, né? Uma busca cristã. Porque a busca cristã, ela deve ser justa. Existem pessoas que acham que buscar o reino de Deus é como qualquer outro emprego, como qualquer outro trabalho aí. Porque tem pessoas que querem burlar a Deus, tem pessoas que querem enganar a Deus, tem pessoas que querem fazer teatro para estar lá em cima. Mas o que eles não enxergam é que o reino de Deus não está aqui na terra. É que o reino de Deus vai vir após a nossa morte. É que o reino de Deus é a nossa salvação. Então você que quer o seu galardão tanto aqui na terra, essas pessoas que ficam de teatro, essas pessoas que ficam de teatrinho aqui na terra fingindo algo para Deus, essas com certeza estão só se distanciando do reino de Deus. Só. Então, a palavra continua dizendo: por que vocês se preocupam com roupas? E Deus ainda dá exemplo, ele fala: vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Então Deus está dizendo aqui o que? Que ele é o Deus do impossível, cara. Deus está dizendo: ei, se eu permitir essa situação acontecer na sua vida, se eu estou permitindo, é prova. É prova. Ou você acredita ou você não acredita. E quando você acredita, você tem que buscar como nunca. Você tem que passar pelo deserto, mas passar clamando. Você tem que passar pelas provações e passar adorando, passar louvando, jejuando. Você não pode desistir. Ei, Jesus não pegou a vida dele e falou assim, ó, toma isso aqui. Não. Jesus não pegou a sua vida, ele não pegou a minha vida e falou, toma isso. Não. Antes de dar a vida para cada um, Jesus veio com uma caneta e escreveu, com amor, Jesus Cristo, seu Pai. Ei, a sua vida é muito preciosa para Jesus. Tem muita gente que diz, cara, Jesus não precisava ter feito isso por mim. Cara, quando alguém diz isso me entristece muito, porque eu acho que ela ainda não entendeu. Ela ainda não entendeu o que tem para entender. Cara, que nós possamos então ser pessoas cheias de fé. Porque a fé é isso. O que é fé para você? O primeiro passo da fé se inicia na tua atitude. Na tua atitude de renúncia.
E quando nós falamos de renúncia, você também deve renunciar às suas preocupações do dia a dia. Você deve abolir esse mundo que só te coloca para baixo. As pessoas te colocam para baixo, o mundo te coloca para baixo, as circunstâncias te colocam para baixo, tudo quer te destruir. Mas Deus está contigo. Deus está contigo. As pessoas de Deus são as que mais são perseguidas. Mas Deus nunca abandona o teu filho. Nunca, nunca, nunca abandona. Nunca abandona. Que vocês possam ser tocados hoje por essa mensagem. Como eu fui tocado quando o Espírito Santo me passou essa mensagem para eu passar para vocês. Que essa mensagem atinja cada um de vocês hoje. Que nós possamos ter mais fé de verdade, ser cristãos de verdade e parar de nos preocupar com tudo isso. Jesus sempre vai estar lá sorrindo para nós, nos esperando de braços abertos. Mas o que falta é nós irmos até Ele. É nós esquecermos tudo para buscar Ele. Amém? Então, que possamos ter uma fé cristã real. Que possamos entender que Jesus é real. Que não é um conto de fadas. Que não é um fanatismo. Não. Ele existe, não só existe como é real, e não só é real como ele está vivo hoje em nossos corações, agindo todos os dias por nós. Amém? Deus, eu quero orar nesse momento para que todas as pessoas que receberam essa mensagem, para que toda ansiedade, depressão, todo espírito de covardia que esteja na vida dela, caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os conforte, porque o Senhor é aquele Pai que nos ama como ninguém nunca vai amar. Então que em nome de Jesus o Senhor faça a tua obra através dessa palavra. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus e tenham um bom dia.